Ediles, señores invitados, les damos la bienvenida a esta delegación que ha venido del hermano país del norte, Brasil. Al señor Álvaro Ornelas de Sousa, bienvenido. Mario Sergio Vidor, bienvenido. Y Sandro Miranda, bienvenido. Tan importante certificación para este departamento es digno de llevar esa bandera azul, ¿verdad? Y todo lo demás que ustedes nos van a ofrecer. Maldonado es un departamento netamente turístico y creo que sus aportes van a ser muy buenos para este departamento. Le doy la bienvenida también a la prensa, que está acá, a la Unión Vecinal de Punta Ballena, al CURE, representantes del CURE, vecinos en general, los ediles, y vamos a darle la palabra ahora a los dos presidentes de las comisiones de Turismo y Comisión de Medio Ambiente, señor Darwin Correa y señor Plada. Bienvenidos también. Adelante. No, primero que nada, darle la bienvenida a los representantes de Brasil, como dijo el presidente. Estamos muy interesados en saber de qué se trata el programa, de saber en qué condiciones está el departamento de Maldonado para poder llevar adelante el mismo. Hay representantes también aquí de la sociedad civil, representantes del CURE, representantes del municipio de Punta del Este y compañeros ediles. Creo que es muy importante estar informados, estar al día y, como bien decía recién estábamos conversando con el representante del CURE, nos decía qué increíble que el departamento de Maldonado, que Punta del Este hasta el día de hoy no tenga en su principal producto un certificado de calidad como es la bandera azul, que si bien sabemos que la Laguna del Sauce tiene en sus costas un certificado de calidad desde hace algún tiempo, el departamento de Maldonado, la bahía de Maldonado como tal no lo tiene. Bueno, creemos nosotros que es un valor agregado al producto turístico Punta del Este, al producto turístico Maldonado en el mundo entero, y es que por eso que estamos muy complacidos de recibirlo, la Comisión de Turismo, la Junta Departamental, y bueno, estamos esperando por ustedes y escucharlo, y ojalá podamos integrar parte de este programa que es muy importante para los destinos, principalmente para lo que genera, que es mano de obra en el departamento de Maldonado, a través de tener una playa sustentable y ser un punto de referencia a nivel internacional. Así que muchas gracias por estar por aquí. Después que hable el señor compañero, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, vamos a intercambiar con los legisladores y el resto de los participantes e invitados un poco cuál es la idea y con ustedes la idea de esto que estamos tratando hoy en día. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra el señor Plada, presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Bueno, buenos días, bienvenidos. En nombre de mis compañeros de la Comisión de Medio Ambiente, queremos expresarle nuestra plena satisfacción de que estén aquí presentes. Nosotros como Comisión de Medio Ambiente realmente nos interesa muchísimo lo que puedan aportar en materia medioambiental. Estuve mirando por arriba, sería la verdad muy bueno el tema de la certificación de las playas y lo que puedan aportar para esta comisión y para el departamento en materia medioambiental. Así que sin más, los voy a dejar en el uso de la palabra. Estamos ansiosos por saber a ver qué es lo que nos traen. Muchas gracias. Muy bien. Ahora tiene la palabra el señor Álvaro Ornelas de Sousa Neto. Adelante. Bom dia a todos. Me chamo Ornelas, eu sou o diretor de negócios da Catimar, a Associação Náutica do Brasil. Nós temos sede em Santa Catarina e atuamos em Santa Catarina. Mas em 2013 nós decidimos ampliar os nossos horizontes. Quando se fala de mar,
nós não podemos somente pensar num litoral específico como o de Santa Catarina, 508 quilômetros. Nós entendemos que o potencial náutico é muito mais amplo e do que simplesmente só a pesca, ou só cruzeiros, ou só embarcações de lazer. Nós entendemos que o conceito da náutica ele deve ser ampliado para algo que gere valor. Então, nós chamamos o projeto Economia do Mar, que inclui a indústria, comércio, serviços e o turismo náutico. Então, esse é o primeiro grande erro que a gente comete. Eu digo erro porque nós vimos trabalhando tudo isso de forma isolada. Então, no momento que a gente uniu os esforços, um ganhou força com o outro. Nosso governo estadual e alguns municípios viam a náutica e o turismo náutico como algo essencialmente de elite, sem valor político. E nós entendemos que o valor político ele tem que estar agregado a um conceito novo de sustentabilidade, que nós chamamos de sustentabilidade plena. Aquela sustentabilidade que gera negócios, a que conserva o meio ambiente e a que gera inclusão social por meio de empregos e rendas. Então, no momento que nós discutimos isso, quase um ano para chegar nesse conceito. E entendendo esse conceito de sustentabilidade plena, nós começamos a traçar algumas ações, uma ação por ano, 2 ações por ano. Cada ação traçada e executada significava o aumento somente de garagens náuticas, acaba firmando com uma entidade, com o Ministério do Desenvolvimento Econômico da Itália, a 8ª, a 9ª economia do mundo, e onde o governo não nos via dessa forma. Só quando a gente foi para fora e fomos valorizados lá fora que ganhamos o valor interno. E dentro da nossa estratégia, o Uruguai sempre esteve em nossas mentes, porque além do Uruguai, nós queríamos também o Rio Grande do Sul, do nosso estado, do nosso país, ao lado de Santa Catarina, mas lá o momento é um momento de reflexão interna enquanto sociedade gaúcha. Lá não tem ambiência para falar em 2025, uma vez que falta dinheiro nesse momento para pagar salários. Então, nós não temos esse movimento em cima. O Uruguai sempre esteve na nossa mira, apesar de ser minha primeira visita aqui, porque quando nós entendemos que o litoral não era mais, o litoral náutico não era mais os 508 quilômetros de Santa Catarina, nós começamos a trabalhar as rotas de cruzeiros. Quando nós vimos que cruzeiros, Santa Catarina hoje é só passagem de cruzeiros. Temos 5 portos e 1 porto em operação por falta de estratégia. Então, estamos fazendo um alinhamento para nos posicionarmos como um polo internacional, início e fim da rota tropical e início e fim da rota do final do mundo. E isso foi muito bem aceito no Seatrade no ano passado, quando conversamos com os 3 CEOs das maiores operadoras, os maiores armadores de cruzeiros do mundo. E eles entenderam isso e perguntaram para nós, eu não entendo por que vocês não se vendem em conjunto? Por que você faz um porto em Fortaleza onde eu não vou ter porto? O meu interesse é no sul do Brasil. Então, isso nos fez criar várias reflexões. E a nossa visita aqui é essa, é para contar um pouco desse case e dizer algumas ações que nós podemos avançar de forma integrada para a internacionalização do turismo náutico por meio da economia do mar. Essa introdução se faz necessária antes de unirmos esses esforços, que nós encontramos um elemento que pode ser um elemento, a nossa cola de ação a partir de agora, que é o projeto Bandeira Azul. O projeto Bandeira Azul, ele é essencialmente uma certificação ambiental. E é uma certificação ambiental muito séria, muito respeitada, já tem 30 anos na Europa, começou na França, mas ganhou força na Espanha e na Itália. A Espanha hoje tem 789 bandeiras azuis na última temporada europeia. O Ministério do Turismo da Espanha só promove imagens de marinas, portos e praias que sejam qualificadas pelo Bandeira Azul. Então, isso é uma estratégia de governo que pode nos ajudar muito para a consolidação de políticas públicas, tanto no Brasil, e essa informação, nessa casa, quem sabe até ser valorizada nesse avanço. Porque o que merece ser promovido é o que o mercado compra. E o mercado quer comprar um local sustentável. O mercado não compra locais insustentáveis. E o náutico, essencialmente, o cruzeirista ou o super iate, ele não quer ir numa praia feia, ele quer ir numa praia conservada.
Então, esses são os elementos que fazem do Bandeira Azul uma certificação reconhecida no mercado europeu, que para nós em Santa Catarina é um dos mercados-alvo, e eu acredito que para o Uruguai, especificamente para Maldonado, também seja um mercado interessante, uma vez que paga em euros, e nós temos os atrativos que eles não têm, que é o excesso de natureza. Né? Eles têm as flores, eles têm o urbanismo bem organizado, mas eles não têm a natureza dos nossos pampas, do nosso litoral, das nossas florestas. Então, esses elementos, e vocês, como são um país que vendem Uruguai natural, me parece natural o fluxo de nós falarmos, então, de uma certificação que é essencialmente ambiental, mas ela não é uma certificação de vontade única. Ela é uma certificação que nasce da força do poder público, da sociedade civil organizada e do empresário. Se esses três não tiverem equilibrados, nós não vamos ter o tripé que vai gerar e atender os 18 critérios que cumprem os quesitos da Bandeira Azul. Então, de cara, de início, nós dizemos o seguinte: o Bandeira Azul é o resultado de uma sociedade evoluída. É uma sociedade que se une nesses três pilares e decide, então, transformar. Quando eu falo de praias, fica mais evidente isso. Quando eu falo de marinas, também fica um pouquinho mais restrito, porque a marina é vontade do empresário. Né? O empresário, o dono da marina, paga a certificação, mas ele tem que atender todos os requisitos de marinas em cima disso. Que também depende do esforço público, indiretamente, porque tem que ter uma legislação ambiental, ele tem que atender a legislação ambiental do município, do departamento e da nação. Então, quer dizer, tudo isso está integrado no momento em que eu tenho legislação específica para a construção de rampas náuticas, de trapiches, de marinas e de portos com relevância turística. E a Bandeira Azul, essencialmente, ela é isso, ambiental e resultado da sociedade. Só que para o turismo, ela é um prêmio de mercado. Melhor ter Bandeira Azul do que ter um prospecto dizendo eu sou Bandeira Azul. Porque a Bandeira Azul em si já é um elemento de venda. Falo para vocês que estava promovendo mergulho em Santa Catarina. O Brasil promove mergulho um local só do Brasil inteiro. 5.000 quilômetros, um local só que vende é Fernando de Noronha. A Europa só sabe mergulho, scuba dive e sea dive, especificamente Fernando de Noronha. Santa Catarina tem 18 operadores de mergulho e nós não promovemos isso, não promovíamos. Hoje nós temos um prospecto integrado e quando eu fui vender esse prospecto para os operadores na Embaixada do Brasil em Roma, 2 deles me perguntaram, e vocês têm bandeiras azuis? Quer dizer, o operador do turismo já entende que a seriedade do destino com relação ao turismo náutico e turismo de sol e praia vem numa preocupação preocupação com o meio ambiente que é premiada, reconhecida pelo mercado internacional, especificamente o mercado europeu. Se vocês não sabiam disso, fiquem sabendo agora. Se já sabiam, a gente tem que promover ações e ser Bandeira Azul, tanto em Santa Catarina quanto aqui na região de Maldonado, nós podemos ganhar junto o mercado global. Nós podemos chegar para o mercado de cruzeiros ou mercado de operadores e dizer assim, eu vendo um circuito na América Latina, no Mercosul, integrado por bandeiras azuis. Pelo menos eles vão saber que o nível de seriedade porque não é o nosso relacionamento que vai fazer o nível de seriedade, é o relacionamento com o mercado que vai dar o nível de seriedade. Então, isso é um elemento importantíssimo. Por isso que o Bandeira Azul sai disparado, um recurso muito interessante. E ele tem que ser, eu vou falar uma breve historinha aqui sobre a Bandeira Azul. Eu conheci o Bandeira Azul em março de 2014, na Feira Internacional de Turismo em Berlim. Lá que eu entendi o que era o Bandeira Azul. E eu fui descobrir que a operadora do Bandeira Azul no Brasil já estava há 8 anos no Brasil, agora tem 10, e estava a 20 quilômetros da minha casa. Ela estava na Praia dos Ingleses e eu morava no centro de Florianópolis. Isso dá 20 quilômetros. Então, para você ver que a gente tem que olhar para dentro muito bem o que a gente tem e valorizar muito o que a gente tem. Em algum momento da história de Santa Catarina, e eu notei em Maldonado algo similar, vocês me validem ou não se eu estou errado, que a gente deu as costas para esse potencial náutico. Nós entendemos que o mar era somente para tomar um banho de sol e não sei por que resolvemos dar as costas total para o nosso potencial náutico, tanto marítimo quanto fluvial. Nós temos um potencial também
lá em Santa Catarina, e o exemplo que eu dou é essa cidade, Tijucas, fica a 50 quilômetros de Florianópolis, como falávamos, e essa cidade, eu passava por cima dela, tem um viaduto, tem um rio, uma ponte, e eu nunca parei. Quando o prefeito ganhou as eleições, me chamou para andar de barco, andar no rio, e ver a Tijucas por um outro ângulo, começamos a desenvolver, naquele mesmo ano, um plano diretor de desenvolvimento urbano focado no náutico. Levamos Tijucas para a Itália, ganhamos projetos e hoje estão captando 102 empresas italianas para o polo náutico de Tijucas. Se chama empreendimento privado, Tijucas Marine Center, com um orçamento de 40 milhões de euros vindo de lá. Isso em 3 anos de trabalho. Mas um trabalho focado em resultado. Nós não trabalhamos o Bandeira Azul porque somos 100% ambientalistas. Nós somos 100% capitalistas e nós queremos dinheiro com o Bandeira Azul. Nossa lógica. Os ambientalistas não gostam de ouvir isso. Mas no momento em que eu promovo práticas de conservação ambiental e mudo o discurso de preservação para conservação, nós então ganhamos amigos no setor ambiental. E o setor ambiental é o mais importante. Uma legislação efetiva como nós temos, eu não sei exatamente como o Uruguai está se posicionando nisso, mas nós temos uma legislação ambiental muito forte, mas ela é usada hoje a favor da náutica. Porque sem o meio ambiente preservado, nós não temos valor na náutica. Então, o empresário passou a ver as leis ambientais e os órgãos reguladores do meio ambiente como parceiros, e nós passamos a ser vistos a eles não como os destruidores, mas como apoiadores. Um exemplo que nós demos. Nós tínhamos um evento, acontecendo uma situação numa ilha próxima, e o governo, o órgão certificador do governo federal, não tinha dinheiro para gasolina no barco. Nossa associação doou a gasolina para eles. Isso é ser parceiro. Isso é ser parceiro na hora que mais se precisa. Nós tínhamos uma área preservada de cetáceos, só que eles limitaram o acesso à navegação para as escunas de passeio. 23 escunas que levam 180 pessoas, no verão lotam, não poderiam mais atracar na Baía dos Golfinhos, que fica próxima a Florianópolis, para ver cetáceos. Não são golfinhos, são cetáceos, é um delfines específico, né? Mas não chega a ser aquele que a gente conhece, uma espécie específica. Mas, então, nós olhamos na Itália que eles têm a maior reserva de cetáceos do Mediterrâneo está na região da Ligúria. Trouxemos o setor do meio ambiente para conversar com o nosso setor do meio ambiente, da Itália, veio falar sobre turismo, veio falar sobre como se faz turismo numa área que tem 2.000 anos, que tem preservação de cetáceos, que tem preservação do patrimônio cultural da Unesco, que não pode mexer no estilo de vida, que não pode mexer no prédio. Como é que acontece na região da Ligúria e fomenta tanto o turismo e a cultura local italiana? Por que nós não conseguimos fazer isso numa área de proteção ambiental, num circuito de fortalezas patrimônio do Ministério de Cultural brasileiro? E aí as reflexões aconteceram. E o resultado dessa história que eu estou contando para vocês foi que hoje as embarcações podem atracar na Bahia durante o verão, só durante os meses do verão, que não coincide com os meses de procriação dos golfinhos. Até 20 de fevereiro elas podem atracar no meio, o turista pode observar embarcado, e nós, o pessoal de lanchas de 30 pés a 70 pés, podem passar pela Bahia e ir numa praia que não é preservada, é uma colônia de pescadores, tranquilamente a tantos nós, na rota traçada em conjunto com a sociedade civil organizada e o poder público. Então, são exemplos muito pequenos, mas que são de grande impacto e podem valer para vocês como a gente vem tratando isso para realmente fazermos o desenvolvimento náutico que a gente precisa. Uma vez que nós possamos avançar com a certificação Bandeira Azul, nós vamos poder criar rotas integradas entre Santa Catarina e Maldonado. Podemos vender junto, no mesmo site, no mesmo prospecto, podemos ter o prospecto das rotas náuticas de Santa Catarina, o prospecto das rotas náuticas de Maldonado, e podemos ter um terceiro vendendo ambos. Porque nós temos momentos de vendas individuais e teremos os momentos de vendas que nós vamos precisar mostrar que somos integrados. Cruzeiros é um deles, investimentos em atividades náuticas é muito importante também.
a venda, nós estamos trabalhando um assunto um pouco delicado nesse momento, que é, nós não acreditamos que a venda de barcos aconteça num boat show. A tendência da venda do barco é acontecer durante um festival náutico. As pessoas estando à beira-mar, podendo fazer o test drive, podendo aproveitar o barco, andando de jet ski, vendo exposições, stand-up paddle, pesca, caiaque. No momento que a gente une tudo isso, mas com um fundo de venda. Só o evento náutico, para nós, não é negócio mais. Nós temos que criar o evento náutico para promoção de todos os supply chains, todas as cadeias que dão apoio ao setor náutico e agregar ao turismo em cima disso, mas promovendo sempre um espaço de venda. E desse modelo a gente vai apresentar mais à tarde, agora no almoço, vamos conhecer o Porto de Punta, o Maldonado de Punta del Este, o Porto de Punta del Este, para ver se nós temos ali uma ambiência para propor isso a Maldonado, e fazer um primeiro evento integrado náutico catarinense com o Maldonado. Quem sabe a gente consegue avançar nessa esfera. E a nossa ideia aqui hoje é explanar isso aos senhores, e já que abriram, eu quero agradecer o convite por estarmos aqui hoje, não esperávamos ser tão calorosa a receptividade aqui, que a nossa visita é para conhecer o que nós temos tão perto. Assim como eu não conhecia Tijucas, eu não conhecia Bandeira Azul, agora eu não conhecia Uruguai e conheço. E as coisas perto de nós podem dizer muito e podem nos dar muito mais retornos que realmente tenham qualidade de venda no mercado internacional. Os nossos esforços são sempre em função da geração de riqueza, negócios, conservação do meio ambiente e inclusão social. E a inclusão social também inclui-se países e nações, e quem sabe, em um determinado momento, o Rio Grande do Sul também vai querer entrar, ser nosso parceiro também, já que ele vai ficar no meio dessa ponte. Os clusters modernos, a gente falou muito de regionalização no turismo, o Brasil está na terceira etapa da regionalização, é um exercício muito grande em cima disso. Só que nós temos que pensar que o cluster moderno, ele não é mais um cluster físico, ele é um cluster de mentalidade, na verdade. Então, a mentalidade e metas é o que faz um cluster ser um cluster diferenciado nesse mundo moderno que se coloca. Por isso que é muito fácil a gente fazer. Nós estamos criando o cluster náutico de Santa Catarina com a Itália. Então, por que não criar um cluster náutico, ampliar esse cluster e convidar Maldonado a participar desse cluster novo, que requer um conhecimento novo, que requer estudos, que requer uma visão mais estratégica de todos nós, para que a gente tenha uma inteligência coletiva dentro desse cluster, com alguns objetivos que são incomuns e outros objetivos que são específicos de cada economia daquele lugar, de cada economia do mar daquele local. Não dá para generalizar, mesmo porque generalização vira McDonald's, e isso não vende no mercado do mundo, né? Nós temos que generalizar os pontos que nos interessam. Por exemplo, Bandeira Azul é um ponto que interessa aos dois mercados para se transformarem fortes. Por exemplo, cruzeiros, vender cruzeiros de forma integrada é um ponto forte que nós também podemos avançar quase que de imediato no mercado, porque vocês já trabalham com isso, nós também já trabalhamos errado, erramos diferente, mas já vamos mudando cada vez que a gente visualiza uma oportunidade dentro desse conceito. E o turismo, não sei no Uruguai, mas no Brasil, muito tempo foi visto sempre como um movimento social. As publicações são todas muito focadas em desenvolvimento da cultura, e nós estamos criando uma nova escola em Santa Catarina, que é dizer do qual o valor que se tem. Nós protegemos as baleias lá tem uma região de cetáceos. Qual é o valor de uma baleia nessa cadeia? Nós estamos fazendo um estudo agora para saber quanto vale uma baleia viva. Antigamente, a gente sabe que isso, ela morta, a gente sabia porque vendia tantos óleos para abastecer. Mas quanto que vale uma baleia viva dentro de uma cadeia do turismo? Se nós não gerarmos valor, nós não vamos preservar, porque nós somos econômicos. A gente só tem que aceitar o fato de que nós somos capitalistas e econômicos. Nós não somos socialistas e não estamos fazendo nada social. Nós estamos fazendo coisas para gerar uma economia. No Mato Grosso, eu trabalho dentro de um projeto, ainda um outro projeto de ecoturismo, e nós já chegamos ao valor de uma onça em pé. A onça, por ano, aos operadores da região do Mato Grosso, do Pantanal Mato Grossense, rende $110 mil. Uma vaca morta
pela onça, vale $2.000 no final do ano. O melhor negócio do Mato Grosso é criar gado para onça. Então, nós estamos mudando a mentalidade dos empresários e dos políticos de lá, falando, tem um valor a onça porque ela gera emprego, ela gera riqueza e ela tem um valor. Então, assim por diante, nós temos que ter uma postura muito econômica relacionada ao turismo e com muito foco no mercado. Então, essa é a minha mensagem principal, que nós possamos identificar elementos em conjuntos de sustentabilidade plena entre Maldonado e Santa Catarina, para que a gente consiga promover negócios, conservar o meio ambiente, troca de ideias para a conservação do meio ambiente, que cada um tem a sua legislação e as suas especificidades, e que consigamos gerar mais emprego e mais renda em serviços, entre comércio e serviços do turismo náutico aqui em Maldonado e em Santa Catarina, mais relacionado à indústria náutica. Então, nós temos aqui 2 pontos importantes dentro da economia do mar. Nós estamos nos posicionando como indústria náutica forte, com potencial também em turismo, comércio e serviço. Mas Maldonado pode se posicionar como grande polo de entreposto de comércio e principalmente de serviços náuticos a essas pessoas que compram as embarcações. Porque esse filé, essa parte da economia do mar, é uma das mais importantes. Porque um barco tem uma média de 15 a 20 anos de vida. Durante 15 ou 20 anos vão se precisar de mecânicos para cuidar dos motores, de laminadores, de estofadores, de decoradores, e é uma cadeia que vocês ainda não têm desenvolvida aqui dentro, mas podem vir a ter com essa nossa participação. E isso gera emprego e renda aqui, trabalhando especificamente comércio, serviços e turismo náutico. E finalizando, finalmente, eu quero também informá-los que dentro do Tijuca Marine Center, nós fechamos um acordo agora em maio para a vinda da Universidade Frederico II de Nápoles, que é uma terceira universidade do mundo, que não tem sede na América Latina ainda, mas está sendo convidada, por meio de um acordo, a ter a sua primeira sede com foco no náutico, da economia do mar. Significa que, quem sabe, 2016 ou 2017 ou 2018, nós já tenhamos alguns cursos de laminação, de motores, de design, que podem também ser aproveitados por pessoas daqui de Maldonado, empresas ou pessoas interessadas, que possam, ao invés de ir na Itália fazer os cursos, que é bem mais caro, possam ir a Santa Catarina fazer curso, ou que a gente possa promover a vinda, já que temos a universidade aqui também, promover um intercâmbio com a universidade daqui, com a Universidade do Mar, que vai se ampliar lá em cima. Vocês até vão gostar, porque nós vamos trabalhando sempre mercados mais amplos do que a nossa limitação terrestre. Então, fica aqui uma outra agenda, um outro ponto que pode ser trabalhado na esfera da capacitação e desenvolvimento econômico de vocês também. Mas entendendo que a economia do mar engloba indústria, comércio, serviço e o turismo náutico. Muito obrigado, então, presidente. Estou aberto para qualquer pergunta que tiverem, senão eu falo demais e eu falo demais. Não sei se Sandro ou Mário tem que falar algo. Não? Sandro, tu quer dar uma palavra? Bom dia a todos. Devido à quantidade de informações que o colega Ornelas mesmo já se intitulou como um falador, que é como se intitula lá, brincadeira, tá? Vejo que de imediato é uma pequena introdução, ou seja, uma visão de maneira ampla de todas as possibilidades que, ao decorrer dessa visita, acredito que vão surgindo mais ideias e mais oportunidades que possamos cooperar, trabalhar em cima, estudar a respeito e futuramente trazê-los, porque é visto que se estamos aqui hoje é porque houve primeiramente um interesse e uma admiração pela organização do país, principalmente pela parte de serviços prestados, ou seja, há toda uma... Conversávamos ontem ainda em Roca sobre isso, disposição, o empenho com que se vê os prestadores de serviços na parte, principalmente, que é a que eu me incluo, que é na parte de gastronomia, tá, também, que é de atendimento, é impressionante. Falo isso não falando mal de Florianópolis, mas sim vendo como um exemplo a ser seguido. Por que não falando mal de Florianópolis? Porque realmente é uma capacidade, uma qualificação por lá, porém, em épocas em que
o movimento, ou seja, a capacidade de carga é ultrapassada pela quantidade de pessoas que chegam, desembarcam no local, que é o que acontece por aqui. Essa parte, essa agilidade acaba sendo comprometida, porque falta um treinamento e, principalmente, não é uma habilidade prática. A gente se vê que, como é o ser humano, isso se trata de motivacional, ou seja, o ser humano motivado a servir, a arte de servir, a prestar um serviço com excelência. Eu conheço o Uruguai desde 2013, né? Eu e o Sandro tivemos aqui ainda na época como acadêmicos, na Faculdade de Gestão de Tecnologia em Turismo, e vimos de imediato que é quase que um padrão, ou seja, nos sentimos muito bem em ser recebidos em todos os locais nos quais frequentamos desde então. E isso, sim, já entrou de cara quando fizemos a primeira análise para passar para a associação, para a Catimar, que o local tem um potencial para isso. O potencial é uma coisa muito ampla, de minha visão sobre isso, porque assim, envolve vários fatores, e num desses fatores tem que se saber, estão preparados nesse quesito, ao que me compete avaliar nessa parte de serviços, estão capacitados? Sim. E precisa-se ter o que mais que isso? A consciência de que precisamos sempre do aperfeiçoamento. Mas, de inicial, parabenizo mais uma vez aqui, não vou me estender tanto como colega, mas parabenizo mais uma vez, somente falando sobre esse fator, que é a parte de serviço, vocês estão muito preparados, de parabéns, e vejo que, aí sim, estão prontos para receber, não só em épocas que já são marcadas, no verão, mas sim para que se movimentem 12 meses por ano, se tenha esse retorno e essa qualidade de serviço de excelência, que é o que exige o público A, do qual estamos falando aqui. Brevemente, gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de todos. Señor presidente de la Comisión de Turismo, no sé si desean alguien preguntar algo. Exacto. El moderador es usted ahora. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se va usted, presidente? No. No se vaya. No, queremos dejar abierto a un compañero que quiera conversar, hacer una pregunta, a uno de los invitados esta tarde, la legisladora Cristina Pérez del Frente Amplio. Con respecto a Río Grande del Sur, ¿han tenido algún contacto? ¿Se está trabajando para que se integre a este futuro proyecto que Dios quiera que salga? Ok. Sim, conversamos com eles no ano passado, com a Secretaria de Turismo. Acho que foi errada a conversa, eu acho que deveria ser a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque está mais vinculado a uma macroestratégia do que somente ao turismo, erro meu. Mas eu sou o gaúcho de Porto Alegre, então assim eu posso falar. E o problema é o timing, né? O tempo hoje do Rio Grande do Sul é para outros quesitos. As prioridades hoje são mais imediatas pela situação econômica, não só do país, mas do Estado, em qual o Estado se encontrou, pela péssima gestão governamental que teve nos últimos 12 anos. Então, isso resultou num Estado falido, um Estado com potenciais, porém um Estado falido. Minha mãe é servidora do Estado do Rio Grande do Sul e tem o seu salário cortado todo mês em cima. Quer dizer, enquanto está numa situação desse tipo, é muito difícil você falar dessa amplitude e desse nível de comprometimento que se espera. Mas eu também acredito no povo gaúcho e no povo brasileiro de que nós superamos as crises. Eu espero que superamos essa crise atual com estratégias mais inteligentes e diferentes do que a gente fez nos outros momentos. Eu tenho confiança nisso, eu não estou abandonando o Brasil, muito pelo contrário, eu estou ampliando o mercado do Brasil. Então, assim, eu tenho certeza que no momento certo virão. Um exemplo que nós conversamos bastante com o mundo náutico gaúcho, existe um estaleiro gaúcho, um armador chamado Cimitarra, que foi o campeão de vendas no Rio Boat Show desse ano, que aconteceu em abril. Então, a maior empresa náutica do Rio Grande do Sul quer vir para Santa Catarina porque nós estamos tendo uma ambiência de venda mais agradável em cima disso. Mas estão produzindo esse ano 35 barcos lá. O Porto Alegre, nos últimos 2 ou 3 anos, tem o sistema aquaviário ligando Porto Alegre ao Guaíba. Então, isso eu considero também um avanço da valorização do Rio com aquela capital. Também isso historicamente passou muito tempo sem acontecer.
Houve esse avanço, mas nessa proporção que nós estamos falando aqui com o Maldonato, ela não tem a ambiência socioeconômica desse momento para ganhar alguma força ou para ganhar esse tipo de investimento. Talvez até numa iniciativa privada possa acontecer, mas eu tinha que escolher entre estar no Rio Grande do Sul ou estar no Uruguai. Eu escolhi o Uruguai porque a ambiência me parece mais favorável a isso. São escolhas que a gente tem que fazer, o tempo é limitado, o dinheiro é curto e os negócios devem acontecer de uma forma acelerada. Então não se exclui o Rio Grande do Sul em nenhum momento. Eu trabalho com o Rio Grande do Sul também na região da Lagoa Tavares, o Parque Nacional do Rio do Peixe, da Lagoa do Peixe. Trabalho a observação de aves, e vocês também trabalham a observação de aves muito grande. Nós não temos nada em Santa Catarina de observação de aves. Também queremos promover não só a náutica, mas a observação das aves marítimas no nosso litoral. Mas é um outro esforço que não vai avançar em 2016. Eu botei na minha previsão para o segundo semestre de 2017. Aí lá eu analiso se a gente vai apostar nisso ou não. Como a associação trabalha com recursos limitados, eu tenho que escolher o que deve estar na minha agenda no primeiro momento. Eu fui convidado para vir ao Uruguai em 2015. Já tinha compromissos na Europa no segundo semestre de 2015, não pude abrir a agenda. Botei para vir no primeiro semestre de 2016. Né? Não botei no segundo, botei no primeiro. Então, antes do dia 31, a gente está aqui cumprindo a agenda. Essa programação é essencial, porque senão a gente não consegue concretizar realmente o que se tem que ser feito nesse momento e o que pode ser feito nesse momento. Então, respondendo mais pontualmente a tua pergunta, nenhum momento está excluído, mas nós entendemos que hoje é um discurso vago para quem não tem condições de ouvir, na verdade. Esse é o nosso ponto. Otra pregunta. Pois não. ¿Qué se necesita para tenerla, o qué pasos se necesitan para tener la bandera azul? Ok. A bandeira azul é uma certificação feita por grupos, como eu falei, os 3 grupos. Ela tem que ter no Uruguai um momento que é uma ONG, uma organização não governamental, que assuma a bandeira azul como a representante do Uruguai na Europa. Essa ONG já tem que vir com um orçamento, pelo menos 1 ou 2 viagens à Europa por ano. É o orçamento que se necessita, que pode ser viabilizada, como a gente faz em Santa Catarina, por meio de patrocínios. Patrocínios, nós temos a Ambev, produtora de cervejas, né, que paga uma FII, paga o patrocínio da Bandeira Azul. Bandeira Azul, no Brasil, até o ano passado, foi patrocinada pela cerveja. A indústria da cerveja viu como uma qualidade, melhora o mar, melhora a praia se vende mais cerveja, fez sentido. Nós só não podíamos aparecer bebendo a cerveja, mas nós bebemos bastante cerveja lá também. Então, a Skol, que é uma das nossas marcas, da Ambev, pagou durante 2 anos as idas dos 2 técnicos até a Europa 2 vezes por ano. Tem que uma levar e a outra receber a bandeira, levar as propostas e levar a bandeira. Então, isso tem que ser uma ONG que faça isso, no primeiro momento. E essa ONG, ela tem que receber o apoio do governo federal, porque o júri é nacional. Então, é um júri nacional do Uruguai que deve ser formado, e aí vão, em conjunto com essa ONG, definir. Certamente vem o Ministério do Turismo como um dos relevantes. No Brasil é o Ministério do Turismo, o Ministério do Meio Ambiente, o Patrimônio da União, que é o órgão no Brasil que cuida da orla, dos interesses da náutica, tanto quanto defesa quanto das estruturas. E esse ano, no Júri Nacional do Brasil, passa então a ter a visão do empresário, quando a ACATMAR, a Associação Náutica, passa a assumir também o Júri Nacional para julgar se aqueles pretendentes de marinas e praias do Brasil, que forem candidatos, ganhem o ok nos critérios. Os critérios, eles são como se fosse uma constituição. Ela é extremamente flexível e ela é macro. Então, ela vai se adaptar sempre à demanda da praia, ela não exclui nenhuma praia, não exclui nenhuma marina, desde que atenda essa macroestratégia, esse macro critério, né? E o júri nacional define, leva para a Europa aprova e volta. O que nós já estamos propondo aqui para acelerar o processo com o Uruguai e a região de Maldonato é algo diferente. Como eu falei, a gente erra diferente. Assim seria para o Uruguai ter a bandeira azul. E assim será quando for, daqui a 1 ou 2 anos, quando chegar nessa ambiência.
Mas, neste momento, nós dando continuidade a isso, eu já organizei com a entidade que cuida do Bandeira Azul do Brasil, que ela vai levar as demandas do Uruguai validando. Não vai ter o júri nacional do Uruguai, mas vai ter a ONG responsável do Brasil dizendo: o Uruguai está fazendo o trabalho correto, estas praias que o Uruguai trabalhou estão atendendo aos critérios, e ela vai levar para vocês lá na convenção em Copenhague e dizer, vai explicar a situação. Já falou o ano passado isso, inclusive, já foi aprovado essa ação, e aí agora faltava a gente vir até vocês dizer que isso pode acontecer, sim, da forma com apoio do nosso acordo, e ajudar vocês a construir, a identificar uma ONG, a sensibilizar os governantes regionais e os governantes na esfera federal, do ministérios, para explicar o que é e fazer realmente um grupo de trabalho com a Bandeira Azul. Podemos até botar isso num acordo de irmandade que estávamos conversando há um pouquinho antes com a dona Elizabeth, eu não sei... podemos alavancar num acordo de cooperação entre a nossa associação, entre o governo de Santa Catarina e o governo de Maldonado, para formarmos um grupo de trabalho com 1 ou 2 reuniões por ano, uma reunião aqui, outra reunião lá, para a gente conversar sobre a Bandeira Azul e aí, quem sabe, ajudar vocês no processo de constituir um programa de Bandeira Azul do Uruguai, mas de imediato para no quesito mercado, para nós atacarmos o mercado mais rápido, esse 1 ou 2 anos, a Bandeira Azul de Santa Catarina, nós da Catimar, iríamos dar o apoio para vocês, para que Maldonado não perca, já comece a inclusão, fica uma proposta de trabalho, na verdade, aqui coloco, né? O primeiro passo, não sabíamos que nós iríamos ser tão recebidos, na verdade, a minha expectativa era menor do Uruguai, eu sabia do potencial náutico, mas não conhecia as pessoas. Então, se essa nossa conversa evoluir para isso, a gente já... dá para ver que vocês são rápidos também, então é essa ambiência que eu buscava. Obrigado. Tenemos una lista de compañeros, de personas que están anotadas para hacerle preguntas. Queremos a ver si... Ustedes, el tiempo, ustedes también corren, tienen que ir a Punta del Este ahora, ¿no? A Prefectura. A 14, perfecto. Tenemos tiempo. Igual si seguimos así se nos junta la sesión a las 8:30. Me voy a pedir la palabra el edil Olivera, Francisco Olivera. ¿Está anotado? No, capaz que no. Capaz que ¿No? Bueno, entonces seguía Carlos Estajano. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por visitarnos. Y alguna de las preguntas sería, ¿qué fortalezas ven en Uruguay para integrar la bandera azul? Y en particular, ¿qué aportes podría dar Uruguai en esse aspecto? Na verdade, o programa Bandeira Azul é um programa muito barato. É um programa, a taxa anual deles em reais custa R$4.000 por praia. O ano passado era 3.000, esse ano que aumentou um pouquinho, porque daí tem os custos de ida aos destinos. E esse custo, R$4.000, ele é para que o técnico do Bandeira Azul venha até o destino, faça o critério, volte e, se sobrar alguma coisa, vai comprar dólares para a próxima ida até lá. Então, quer dizer, é um custo, não é nada abusivo. O que aconteceu no mercado brasileiro, e eu espero que não aconteça aqui no Uruguai, consultores iam nas marinas vender por R$80.000, porque vende a proposta bem certo. E não é verdade isso, não é uma coisa cara, então, no primeiro momento. Já respondi a pergunta ali, que é feito por 18 critérios macros. Então, eles são perfeitamente adaptáveis a qualquer praia e a qualquer estrutura de apoio náutico, qualquer marina ou trapiche. Fortalezas que eu vejo no Uruguai, a primeira que eu vi como oportunidade foi o fato de que o turismo se vende como Uruguai natural. Então eu falei, isso é uma estratégia que o Bandeira Azul pode ajudar muito, porque o Ministério do Turismo deve ter os seus mercados-alvos. Se a Europa for um dos mercados-alvos do Uruguai, isso pode ser uma verdade. Já conferi que é mercado-alvo, assim como é o nosso mercado-alvo. Então, por que não vender uma rede de
bandeiras azuis naquele mercado. E o elemento natural que vocês incluíram no slogan de vocês, como venda de produto, tem tudo a ver com certificações internacionais, patrimônio da Unesco, enfim, tudo isso são elementos que, no primeiro momento, as pessoas às vezes veem isso, pô, mas transformou o patrimônio da Unesco, não posso mais mexer, não posso... Muito pelo contrário, é isso que dá o grande valor e a grande visibilidade ao mercado. Eu falo isso porque nós temos em Santa Catarina um circuito de fortalezas da época do Império Português, do século XVII, que são protegidas e ninguém fazia nada. Só que agora a gente está entendendo que esse é o nosso grande patrimônio que a gente deixa e o grande elemento que se vende. Então, o marketing turístico nosso, ele diz uma coisa, mas às vezes não está vendendo, não está fazendo as ações que aquela coisa diz. Porque foi pensado, mas não teve o plano de ação espetacular para isso. Então, eu vejo a Fortaleza, o primeiro momento de força que eu vi foi esse, o Uruguai, ter um slogan que é Uruguai Natural, como venda de produtos e serviços turísticos, eu vejo com potencial. Eu sei que vocês têm um sistema de hidrografia, o Ministério de Hidrografia, o Departamento Hidrográfico, muito atuante, tem já um catálogo de portos com as cartas náuticas, tem um investimento em cima disso, que eu achei bem interessante. Um ponto restritivo, não diria que seria um ponto fraco, mas restritivo, que não me agrada muito, mas cada um tem o seu, é a relação do Estado interferindo na náutica, né? Não sei se isso é bom para os investidores internacionais que a gente tem visualizado. Nós procuramos em Santa Catarina desvincular. O Estado nos apoia na legislação, mas nunca na gestão. Mas se o modelo dá certo aqui, não tem problema nenhum também. É cada um com as suas visões de mercado. Mas eu, quando vejo o Estado ou o governo, eu sempre já não gosto muito de chegar, e o empresário náutico também não gosta. Então, temos que fazer um trabalho muito forte com os gestores da náutica, do Uruguai, para entender essa movimentação toda, porque a movimentação pode ser muito rápida e um decreto pode destruir toda essa ação e aí atrapalha o mercado inteiro. Então, assim, esse seria um ponto não fraco que eu estou falando, mas um ponto a ser observado na evolução da economia do mar local, porque isso interfere tanto na pesca, na alimentação, quanto nos portos de comércio, mas principalmente nos de serviços e apoio. Ao mesmo tempo que aí a outra fortaleza, por ter a gestão governamental, também pode ficar mais fácil para ter receptivos de embarcações, os veleiros, as embarcações privadas. Então, tem os prós e os contras. Lá nós não temos nenhum nem outro. Isso é mais vantagem aqui do que lá, esse esforço. Então, esses seriam os dois pontos mais fortes que eu vi. Com relação a leis ambientais, eu só fiz uma pergunta para uma pessoa, a pessoa falou, nós temos uma lei muito rígida também. E isso é positivo. Uma lei rígida, assim como a nossa, ela é positiva, porque ela já freou muito do desenvolvimento inadequado à economia do mar. E as leis são construídas por pessoas de bom senso. Então, a gente pode sugerir depois modificações que conservem, mas existem áreas que merecem total preservação, aquela que não se mexe, e existem áreas que merecem uma legislação de conservação, que já estão no uso do humano principalmente. Então, respondi suas perguntas, ficou claro? Tá bom. Tenemos anotado que vamos a dar la palabra a la licenciada en Turismo, representante de la Universidad de la República, Mariana Moroso. Ahí. Bueno, algunos comentarios voy a hacer al principio, como dar un poquito una mirada más académica, recuperar un poco de quién estamos hablando, que son las playas, que son sistemas costeros muy dinámicos, frágiles, ecosistemas muy ricos, pero también obviamente son espacios del recreo humano, de desarrollo humano, de felicidad, de desarrollo turístico, son atractivos turísticos y también, como vemos hoy, son espacios de gestión. Sin duda, las herramientas para la gestión de playas son muchas. En este caso, hoy tenemos la certificación que la verdad que me parece fundamental que lo empecemos acá a pensar cómo poder incorporar esto a Maldonado, Punta del Este fundamentalmente, que es un destino básicamente de sol y playa, ¿no? Y como todo destino de sol y playa maduro, necesitamos la innovación, necesitamos la calidad y necesitamos un poco darle nuevas características a nuestras playas que son lo clave, ¿no? Si no están las playas,
no estaríamos acá hablando de esto ni estaríamos diciendo que el turismo es la actividad económica más importante del departamento. Hoy ustedes hablaban de la economía del mar. Y bueno, la economía del mar, nosotros, si bien digo, hay comercio y hay pesca, el turismo es la que domina. Ustedes la decían como la última, ¿no? Que hablaban industria, pesca, servicios y turismo. Nosotros es turismo y todo lo demás luego. Entonces, también ahí darle un poco el peso que tiene la actividad turística acá en nuestro departamento. Después algunas cositas, también rescatar que ustedes hablaban que este tipo de certificaciones están vinculadas a una sociedad evolucionada, ¿no? Y bueno, hay que ver nosotros cómo estamos, ¿no? En relación a esa idea. Porque esto del trabajo intersectorial que ustedes marcan, que esté la sociedad civil, la empresa, el sector privado, el sector gubernamental, también la academia, ¿no? Todo esto, si bien uno lo dice y suena muy bien, no es tan fácil, ¿no? Y hay que coordinar, que cooperar, que cambiar la cabeza, en una palabra. Y eso quizás que sería lo más complicado, ¿no? Digo, yo me imagino cómo serían esas reuniones, esos encuentros, y realmente implica una actitud que ustedes, por suerte, también en base a mucha experiencia que tienen como destino, han logrado, y bueno, eso también sería un desafío para nosotros como destino. Pero bueno, sin duda que necesitamos avanzar, mejorar, regular, y creo que todos estamos en concordancia con eso. Y bueno, solo dos preguntitas. ¿Ustedes esto de la certificación lo ven como una medida de gestión aislada o piensan también o desarrollan medidas para medir la capacidad de carga, zonificar playas, generar playas temáticas? O sea, ¿hay un sistema de medidas de gestión o la bandera azul es una medida que está, digamos, aislada de outras? Não, ela não está isolada, é isolada, né? Separada. Não está especificamente, como eu falei, como os 18 critérios de praias especificamente, eles são macro critérios, eles se adaptam a qualquer iniciativa. Então, qualquer iniciativa. Um dos critérios que se tem é a questão da acessibilidade. A acessibilidade nas nossas praias, lá em Santa Catarina, é um desastre. Então, ela deu, pelo menos, alguns requisitos para que a gente realmente tenha um banheiro acessível à beira-mar, a rampa de acesso. Eu já fiquei sabendo que lá em Paloma tem uma praia que tem acessibilidade. Isso é um mercado, né? A gente faz como sociedade, a inclusão social, mas as praias hoje que têm a acessibilidade são praias que são preferências do mercado de cadeirantes, nesse primeiro exemplo. Então, nós temos que... o nosso foco em relação ao turismo é gerar valor e fazer ações que atendam. Claro que é a cidadania, a acessibilidade, mas a cidadania também representa mercado. É essa visão de economia que nós temos que ser mais agressivos. Foi isso que a nossa experiência lá em Santa Catarina nos deu, que só falar em desenvolvimento sem pensar nas ações de mercado, nós acabamos perdendo um timing que foi precioso hoje, poderíamos estar muito maior com o dinheiro que já foi investido e com os esforços que foram feitos. Gostei da tua observação, porque o turismo por último, porque o melhor é sempre por último. Não, mas brincando, é só para te agradar, mas lá em Santa Catarina, nós nos propusemos, no nosso entendimento de economia do mar, em primeiro lugar, o esforço dantesco que nós fizemos com várias associações, com vários ministros, com o governador, com senadores da República, no fato que ele menciona os 4 elementos, indústria, comércio, serviço e turismo náutico, como elementos da economia do mar, aí nós já saímos ganhando até mesmo da Itália. Para a Itália, economia do mar é só indústria e pesca. Eles não veem nada mais, o resto é tudo de outros departamentos. Nós conseguimos incluir no nosso entendimento, no nosso planejamento, a economia do mar com esses 4 elementos. Com isso, nós ganhamos força e, qualitativamente, ganhamos também aderência à tematização economia do mar. Hoje, todos os presidentes falam economia do mar. A Federação das Indústrias
de Santa Catarina, fez um projeto de 5 anos de desenvolvimento econômico, onde um dos elementos pautados foi a economia do mar. A Federação do Comércio vai fazer agora um grande estudo sobre comércio e serviços náuticos, usando a economia do mar na visão deles, que é o comércio e serviços. Então, o fato de nós termos 4 e colocar o turismo por último é porque tudo isso vai fomentar o turismo no final. Nós produziremos mais barcos, teremos mais comércio, mais serviços, que vai ajudar a melhorar a qualificação do turismo náutico, que aí inclui todos os serviços e marinas e portos, assim como cruzeiros também. Com uma melhor estrutura, eu também tenho cruzeiro. Mas a economia do mar de Maldonato pode ser desenhada do formato que vocês decidirem. Eu também acho que a indústria pode ser até tirada de vocês, porque nós não precisamos construir nada, não. A economia do mar do Uruguai pode ser focada em serviços, comércio e turismo, ou turismo, serviço e comércio, a ordem vocês escolhem. Mas a prioridade é de acordo com a venda da ideia, porque é uma ideia que necessita ser vendida. Estar aqui hoje com vocês é mais fácil hoje do que foi em 2012, quando nós começamos. Nem nós sabíamos o que era a economia do mar, nem nós tínhamos um planejamento de 5, 6 anos. Hoje fica mais fácil. E o que a gente quer com esse acordo, com essa possibilidade que a gente vê aqui no Uruguai, aqui em Maldonado, é trocar experiência para vocês pularem uma gama. A gama da pesquisa vocês não precisam ter. Nós já damos e vocês fazem a pesquisa de vocês depois. As informações. Quer saber quanto é que vale uma marina no território? 4 empregos diretos. Cada vaga molhada são 4 empregos diretos. Então, isso é uma informação que eu não tinha em 2012 e, se vocês não sabem, esse é o valor de uma marina. Cada vaga molhada, 4 empregos diretos. Com isso, a gente consegue ampliar o nosso conhecimento em cima disso. Mas agora eu esqueci da pergunta. Eu respondi a pergunta? Eu respondi, tá bom. Muito obrigado. Muchas gracias. Voy a pedir la palabra a Sandra Cabrera, que es representante del municipio de Punta del Este. Bueno, buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Yo soy la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del municipio de Punta del Este. También estuve en la comisión, la administración pasada, y estuvimos trabajando sobre certificación de banderas azules y también de puertos, ¿verdad? Bueno, no se logró mucho, pero por eso en este momento estoy muy contenta de que la Junta y la Intendencia estamos todas alineadas en lo mismo, ¿verdad? Les comento que justamente ayer vine desde Torres de un encuentro binacional que hubo gente de Santa Catarina también, por un acuerdo, un hermanamiento preexistente que había con la ciudad de Imbé y la ciudad de Torres. En este momento también hubo una adhesión del municipio o prefectura de Sangrila también. Quedamos, este hermanamiento era en base de la ruta de la Ballena Franca. O sea, llegamos a acuerdos, llegamos a formar un consejo consultor regional para seguir trabajando este tema. Tanto es así que en septiembre abriríamos nosotros, acá en Punta del Este, se abre el 29 de julio la temporada de ballenas, que sería en todo agosto, ¿verdad? Para el encuentro lo vamos a hacer, van a venir gente que están invitados ustedes, por supuesto, para el mes de septiembre, conmemorando el 3er aniversario que el Parlamento nuestro formó el Santuario de Ballenas aquí en la Bahía de Uruguay, tanto Punta del Este, Maldonado y Rocha. Esto es muy interesante porque van a ser acuerdos científicos, va a venir una bióloga especialista en bioacústica para tratar de hacer un estudio con hidrófonos, dejarlos durante 4 meses, a ver de qué manera el diálogo de las ballenas, en este caso, cómo puede ser interrumpido por las embarcaciones o por el deporte náutico, por ejemplo. En esto quiero resaltar que nosotros ya tenemos un trabajo previo junto con OCC, que es la Organización de Conservación de Cetáceos, es una ONG que trabaja acá en Uruguay en la difusión de ballenas,
Y ellos ya, esta organización ya ha trabajado con el transporte náutico de avistamiento de ballenas, certificándolo. O sea, ya hay 4 empresas que se dedican a esto, certificadas con un avistamiento responsable, ¿verdad? También va a venir una persona especialista en osteomontaje, que hace montaje de grandes esqueletos de ballenas o de golfiños también, ¿verdad? Animales marinos. Por lo menos nosotros tenemos alguna ballena que encalló acá y murió en nuestras costas, lamentablemente, está enterrada y veríamos con esta persona en qué estado estaría y si se puede. Lo que pasa que son emprendimientos que llevan mucho dinero, obviamente, y bueno, ver en qué entre todos podemos ayudar, como por ahí sacar esta ballena de ahí y poderla montar para que venga como atractivo turístico, ¿verdad? Montarla en la playa. No, montarla en algún lugar que se vea dónde, ¿verdad? Por ahora va a venir a ver si, porque en realidad esta ballena hace creo que 2 años que está enterrada en la arena y bueno, está casi igual, la arena preserva mucho, entonces habría que sacarla y hacer todo un tratamiento, ¿verdad? Pero en realidad en este caso viene a hacer una consultoría. Estamos fazendo a mesma coisa lá em Governador Celso Ramos, na cidade onde eu moro. Tem também 2 esqueletos e o operador da Baleia Franca, de lá do Instituto Baleia Franca, vai montar a interpretação na beira-mar também. Ótima a tua ideia. Nós estamos fazendo a mesma coisa lá. Bueno, já é mais um elemento de integração do roteiro. Totalmente. Que legal. También la jefe del refugio de Isla de Lobos tiene un planeado ya en este mes, va a marcar lobos para ver si ellos y bueno, solicitan nuestra ayuda con la comunidad, con la gente del puerto, los pescadores, para ver si migran hacia este lado y si vienen a nuestra Isla de Lobos, que es una colonia muy importante que tenemos aquí, es una de las, en Sudamérica creo que es la única en Sudamérica, de tan importante que es, de grande, ¿verdad? Claro. Después también va a venir una bióloga especialista en bioacústica, que va a hacer un trabajo junto con OCC para dejar hidrófonos en nuestra costa para ver cuál es el diálogo de las... perdón, creo que ya hablé sobre eso. Disculpen, ya hablé sobre eso. Científica y bueno... y además, bueno... teníamos interés en armar, como dicen ustedes, un paquete del sur y también con Santa Catarina, un paquete turístico, ¿verdad? Que para nosotros también tenemos aves como ustedes, muy ricas, una colonia de aves muy ricas, que eso es un paquete turístico que interesa a un sector muy elitista y de mucho dinero de europeo, que podemos, junto con banderas azules, ¿verdad? Y toda esta certificación, podemos hacer un paquete en comunidad como para que vengan, porque obviamente no van a venir a un solo punto, pero si tienen varios puntos y varios países a visitar, creo que tenemos que ver sobre eso. Y sobre la economía de océanos, como dice ustedes, de mar, nosotros tenemos una pesca artesanal que es también un punto turístico muy importante, y ahora también tenemos un servicio que le estamos dando de alijo a las grandes embarcaciones que les llevan suministros y también reparaciones. En eso es nuestro puerto de Punta del Este, que sería muy bueno poder que haya responsabilidad en todo eso,
de a poco tendríamos que ir trabajando sobre esos temas. Bueno, por ahora supongo que también en cuanto al turismo, a las banderas azules, tendríamos que integrar a todo el comercio, a los hoteles y a todo para ir trabajando sobre un turismo, un desarrollo sostenible, un turismo sostenible, para poder acompañar todas estas iniciativas. É verdade. E eu gostaria de complementar também que esses atrativos que a gente cria no off-season, né, na baixa temporada, que a gente chama, nós estamos tentando eliminar a palavra baixa temporada, né? Porque não existe alta ou baixa temporada. Existe aquela que Deus nos deu, que é essa praia maravilhosa, que as pessoas veem naturalmente, e existe o esforço da comunidade em atrair a pessoa aqui dentro. Então, a baixa estação é a falta de agilidade e integração com o mercado, né? Então, vocês estão fazendo aqui agora o centro de eventos. É uma estratégia de atrair gente no off-season, né? Na parte que Deus não nos deu, mas deu inteligência para que a gente consiga fazer eventos estruturados. A observação de baleias é um elemento que já tem uns 20 anos que eu apoio o projeto lá. Na época eu trabalhava na Varig, eu pagava a passagem para o operador de lá ir para a Inglaterra para vender com esse network, é um network muito nobre. Então, ser um ponto de observação da baleia franca com um elemento de bandeira azul, eu não falei na bandeira franca que eu não sabia aqui, mas lá em Santa Catarina nós temos uma APA também de proteção e nós fomos prejudicados por uma questão ambiental sem relação de mercado, né? O juiz determinou que não poderíamos mais ver. Então foi feito um trabalho exaustivamente, cobrando todas as entidades para que a gente nos permita. Agora, esse ano abriu novamente, na temporada desse ano, vai abrir a pesca embarcada novamente. Então, o ambiental e o turismo, eles têm que estar muito próximos. Um não pode legislar sem o outro estar participando. E essas ações, se não tiver o empresariado junto, ela não vai ter aderência no mercado. Porque se o teu hotel, se o teu maior hotel da tua cidade não identifica isso como oportunidade de negócio para ele, talvez não seja bom nem fazer, porque tu tem outras ações para serem feitas. Ou tu faz no quesito ambiental, mas não turístico, não diz que é turístico, né? Então preserva, mas a integração turística tem que estar junto com o empresariado, e eu não vejo outro caminho para a gente acelerar esse processo. E, junto com a observação de baleias, com eventos, vem o uso da praia no off-season, né? Esse que é o grande desafio. Como criar uma praia, como gerar fluxo turístico no mês de junho numa praia em Punta del Este? Mês de dezembro e janeiro é fácil. Eu quero saber em junho quais são os desafios que serão feitos, né? E daí a cadeia do turismo náutico pode ajudar muito quando a gente deixa de entender que o turismo não é esportivo, ele é no conceito ambiente náutico, né? Projetos de vela, campeonatos de vela, stand-up paddle, kitesurf, windsurf, tudo que tem wind é vendável aqui dentro. Mas para isso você tem que ter estratégia e dinheiro público aí. Eu acho que o dinheiro público vem para essa contrapartida de buscar os melhores do mundo. Porque não adianta a gente pensar em fazer com a associação um clubezinho náutico, um campeonato de vela, aí é só dinheiro jogado fora. Eu dou o exemplo de vocês, eu sei que vocês também têm o Ironman aqui. Santa Catarina não tinha o Ironman, o Brasil não tinha o Ironman. Custou aos cofres públicos durante 3 anos, $360 mil todos os anos para eles irem nos 3 primeiros anos. Já está lá há 16 anos. Só 3 anos pagamos 360, mas ganhamos todo o resto. E hoje, o Rio de Janeiro, a Bahia, tenta tirar o Ironman de lá, de Florianópolis especificamente, e não sai. Sabe por que não sai? Porque o relacionamento das pessoas extrapolou o evento. Os turistas que compram o evento gostam de ir a Florianópolis e o receptivo de Florianópolis é um dos mais qualificados, e aí a cidade, a parte turística, não deixa o evento, a franquia ir embora em cima disso. Mas a projeção que nós temos hoje no mundo dos esportes, naquele network Ironman especificamente,
que é feito, as edições do Havaí, dos Estados Unidos, é feito por pilotos de Fórmula 1, por rockstars, por personalidades do mundo hollywoodiano, que acabaram indo a Florianópolis depois por meio do evento internacional. Então, o mundo náutico, ele promove essa possibilidade, mas a ousadia comercial tem que ser maior do que a gente pensa, porque não é apoiando um evento de yacht clube que você vai transformar o destino num evento de vela internacional. Eu digo vela porque eu vi o potencial de vento aqui, eu não sou da vela, mas o potencial de vento existe e o mar existe, então alguma coisa há de ser feita em função disso. Então, inclusive com aquelas lagoas, mas não é Maldonado, é em La Rocha, também tem um monte de... dá para criar um grande circuito uruguaio de vela, que exige um grande esforço no primeiro e segundo ano, mas que depois pode se consolidar num grande fluxo turístico, um grande potencial nesse segmento. E, por último, que cada segmento da náutica tem um network, uma rede de relacionamento diferente, que existem canais de vendas completamente diferentes e que existe uma base de relacionamento. Você não consegue acessar a vela sem ter alguém da vela Bambambam em Punta del Este ou em Maldonado. Você não consegue acessar aqueles... É um esforço inútil. Tem que vir sempre junto, mas tem que dar algo maior do que eles. Eu falo da vela especificamente porque é um segmento que os maiores ganhadores da maior regata do Brasil, que acontece em Ilhabela, no interior de São Paulo, a Copa Rolex Cup, que é a grande sacada da América Latina, acontece. Nós temos uma das raias maravilhosas, mas por quê? Não se tem R$850 mil para sinalizar a nossa Bahia e não tem a vontade de se fazer. Então, nós estamos questionando, será que não vale a pena a gente negociar com a Rolex algum nível de patrocínio e tirar de Ilhabela? A Ilhabela não vai ficar feliz conosco, mas o mercado é assim, a gente faz o que a gente pode para atrair o melhor. O melhor da vela é a Copa Rolex. E nós temos no nosso planejamento ter a Copa Rolex até 2025 em Santa Catarina, em Florianópolis. Está no nosso planejamento. Vai acontecer? Não sei, mas a gente tem que mirar lá na frente. Lá na frente. Quem sabe a gente vende junto, tira de Ilhabela e põe 2 etapas Uruguai. Mas esse é o nosso trabalho. Focar a aceleração das praias no off-season é muito importante com grandes eventos de repercussão mundial, porque daí tu vai realmente pontuar ela, tu vai ter um ano de marketing daquele network naquela relação. Fizemos isso com o Ocean Race, o Volvo Ocean Race, em Itajaí. Ninguém conhecia Itajaí no mundo da vela. Hoje todo mundo adora Itajaí no mundo da vela, porque pararam as embarcações lá. Então, outra 14 milhões de reais investidos no primeiro ano, 0 de investimento do segundo ano, e agora eles querem Itajaí todos os anos. Então, o Rio de Janeiro também quer nos tirar, mas a gente consegue agregar, uma vez que a gente cria o relacionamento, a gente agrega, e aí não é mais econômica a coisa, aí é a parte de atrair. Então, tem que se pensar numa boa cota de investimentos para mega eventos. Primeira, segunda, no máximo terceira edição merece o apoio governamental e dinheiro de todos para que a gente consiga trazer esses grandes eventos. O quarto, quinto, aí deixa para os organizadores ganhar o dinheiro deles especificamente, sabe? Muchas gracias. No habiendo más anotados, queremos agradecerle a Álvaro, Mario y Sandro lo que ha sido un primer paso de un hermanamiento, ¿verdad? Sean bienvenidos. Le vamos a dar una pequeña atención que siempre damos a los invitados, que es nuestro escudo de Maldonado. Es un escudo que tiene mucha historia, tiene más de 200 años, y, como si fuera poco, tenemos una ballena. O sea que eso habla de lo que es para nosotros el mar. Esto tiene más de 200 años, quiero que lo lleven como recuerdo y que sea un primer paso al hermanamiento. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muito obrigado. Estamos nas ordens. Eu quero trocar o cartão contigo para a gente conversar. Vou tirar foto.